Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo. E nós queremos, nesse programa, esclarecer para a população brasileira em geral, não somente para os alunos do nosso site, o que está ocorrendo no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, nós temos um importante projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de um projeto de lei que quer emendar o Código Penal e também resolver o problema da famosa lei do cavalo de Troia, né? que deixam assim brechas para aqueles que querem implantar o aborto no Brasil. Vocês sabem que no Brasil a população ela é, na sua esmagadora maioria, contrária ao aborto, não é? E os índices, não somente os índices de aprovação ao aborto, diminuem cada vez mais, como também a prática do aborto diminui cada vez mais. E isso nós temos de forma bastante clara e comprovada pelos próprios números do Ministério da Saúde. Por quê? Porque nós temos o número de curetagens que são feitas a cada ano, né, por conta de aborto ilegal, e a gente consegue fazer o cálculo, né, daquilo que seria a prática do aborto no Brasil, que diminui cerca de 12% a cada ano. Portanto, aqueles que querem legalizar o aborto no Brasil estão desesperados. Então, eles estão procurando alternativas para driblar, porque já que o Brasil é uma democracia e a população é contrária ao aborto, então, através de falácias, né, e de esquemas linguísticos, de leis, de interpretações, de casuísmos, é que então se consegue, digamos assim, ampliar o número de abortos para ver se eles conseguem, com uma espécie de navio quebra-gelo, mudar a cultura brasileira, que é eminentemente cristã. O Brasil, ele é basicamente cristão e assim, os vários grupos religiosos, inclusive não somente católicos e evangélicos, os cristãos, mas também até mesmo os espíritas, são muito contrários ao aborto. Então não há nenhuma chance de que eles possam legalizar isso. Só que o problema é que as feministas, as ONGs, que estão sendo subvencionadas por fundações internacionais, estão aplicando no nosso país protocolos que foram pensados e bolados lá no exterior. E o governo, né, do PT, desde o governo Lula, tem feito todo o possível para, então, legalizar o aborto no Brasil. O presidente Lula, ele assumiu o compromisso na ONU, né, em organismos da ONU, como o CEDAW, por exemplo, que ele iria, no seu segundo mandato, legalizar o aborto no Brasil. Eles estavam equivocados com relação àquilo que era a força política que eles tinham e a opinião do brasileiro contrário ao aborto. E não conseguiram implantar o aborto. Então, já que não conseguiram legalizar o aborto, qual é o plano B? Bom, o plano B foi bolado por uma senhora que é funcionária da Fundação Ford, chamada Adrienne Germain, que é usar a brecha daquilo que é o chamado aborto legal para tentar ampliar a prática do aborto. Ora, no Brasil não existe aborto legal. Todo aborto é crime. Só que o Código Penal prevê que existem dois casos em que o aborto, embora ele seja crime, não se aplica a pena. Ou seja, no caso de que o aborto seja a única forma, né, de salvar a vida da mãe, coisa que praticamente na medicina atual não existe. E a segunda possibilidade seria que a gravidez seja fruto de um estupro. Bom, aí
o que acontece? O que nós estamos vendo é uma série de metamorfoses e contorcionismos jurídicos e linguísticos. Primeira coisa, aquilo que é um crime, o aborto, fruto de estupro, é crime, só que não se aplica a pena, transformaram em um direito. A mulher tem direito de abortar. A mulher que engravidou por um estupro, ela tem um direito. Não, ela não tem um direito. Mas não vamos entrar aqui, que não é esse o centro da controvérsia. O centro da controvérsia é o seguinte, é que mesmo assim, não é, está se alargando enormemente o conceito de estupro. Então, a famosa lei do cavalo de Troia, não é, o que é que ela fez? Ela mudou o conceito de estupro para qualquer relação sexual não consentida. E nós sabemos que através dessa linguagem, os ativistas, as ativistas feministas entendem, inclusive, por exemplo, se a mulher teve relação com seu próprio marido. E por acaso, naquele dia, não teve um consentimento pleno, elas chamam aquilo de estupro conjugal. Porque para as feministas, a própria família e os direitos e deveres entre marido e mulher são uma prisão para a mulher. Né? Então, assim, estamos aqui falando de gente muito radical, que é evidente não corresponde ao pensamento da população brasileira. E então, através disso, se vai alargando, né? E estendendo para toda a rede do SUS essa facilitação, de tal forma que uma norma técnica do Ministério da Saúde, norma de 2004, né, diz o seguinte, essa é a orientação do Ministério da Saúde, portanto do Executivo, para os seus operadores da saúde. Diz assim, se aparece uma mulher dizendo que foi vítima de estupro e ela está grávida, pode estar no 6º mês, no 7º mês, no 8º mês, não interessa. Né? Ela diz, olha, há 6 meses atrás eu sofri um estupro, estou grávida. A norma técnica do Ministério da Saúde diz o seguinte, a palavra da mulher que busca os serviços de saúde afirmando ter sofrido violência, veja que aqui a palavra violência pode ser interpretada muito elasticamente, né? A qual deverá ter credibilidade, devendo ser recebida com presunção de veracidade. Ou seja, se presume que o que a mulher está dizendo é verdade. Não tem BO, não tem boletim de ocorrência, não tem exame de corpo de delito, não tem absolutamente nada. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo, na prática, que alguns hospitais do nosso país, principalmente hospitais mantidos pelo governo, estão sendo verdadeiros abortórios. Né? Nós temos Providas engajados no acompanhamento de pessoas em hospitais e vem com toda clareza. Tem lá a menina lá acompanhada do namoradinho dela, que vai lá, você quer fazer o aborto por quê? Porque eu fui estuprada. Não, fala a verdade, você não foi estuprada. Você ficou grávida do seu namorado. É verdade, mas é que eu não quero a gravidez agora, então o único jeito que eu tenho de conseguir o aborto é dizer que foi estuprado. Então, a coisa está ficando uma brecha na lei, e o que é pior, uma brecha na lei patrocinada pelo Ministério da Saúde. Então, vejam, o nosso país está, infelizmente, tragicamente, se acostumando, né, com um executivo que faz o que quer, não é? E nós não podemos permitir que isso continue assim. Por exemplo, nós tivemos lá a votação no Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação sem ideologia de gênero. O que é que o MEC faz? Continua dando orientação para todos os estados e municípios para fazerem seus planos estaduais e municipais com ideologia de gênero. Quer dizer, o executivo ignora solenemente o legislativo. Ora, isso é a implantação de uma ditadura em curso. Não é? Ou seja, isso que aconteceu com o MEC
e que, graças a Deus, a população brasileira foi às câmaras municipais, foi às assembleias legislativas e deu uma lavada, né, para que as leis representem aquilo que é a vontade da população. Isso que aconteceu com relação ao Plano Nacional de Educação tem que acontecer agora com relação ao aborto. Nós não podemos agora viver num país onde o aborto é crime e o executivo entende que pode ensinar as pessoas a praticar o crime, fazendo apologia do crime. Porque é isso que está acontecendo. Veja, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o senhor Elvésio Magalhães, declarou o seguinte em junho de 2012. Vejam o que ele declarou. O sistema de saúde brasileiro, aqui é um relato, passaria a acolher as mulheres que desejam fazer aborto e orientá-las sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar. Ou seja, o governo vai colocar a máquina do sistema de saúde para ensinar as mulheres que querem abortar, ou seja, as mulheres que querem praticar um crime, ensiná-las a praticar o crime. Sob a máscara de que isto é para evitar que ela se machuque. Quando na realidade nós sabemos, estudando os relatórios das fundações internacionais, que isso daqui não é o Ministério da Saúde preocupado com a saúde da brasileira e que não é uma questão de saúde pública. Isto é exatamente uma ingerência internacional de fundações de megacapitalistas às quais o governo do PT tem sido subserviente por causa de seus acordos internacionais. Nós sabemos que é isso. Então veja só. Centros de aconselhamento indicariam quais são, em cada caso, os métodos abortivos mais seguros do que os outros. É isso que disse esse senhor, Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, em 2012. Não bastasse isto, não é? Na mesma data, a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria das Políticas das Mulheres, diz o seguinte, declara à imprensa. Vejam que declaração absurda. São membros do Executivo. Somente é crime praticar o próprio aborto, mas que o governo entende que não é crime orientar uma mulher sobre como praticar o aborto. O crime é a mulher praticar o aborto. Então é o seguinte, nós vamos ensiná-las. Como é que nós vamos ensinar? Veja, existe uma nova estratégia mundial que foi inaugurada em maio de 2012. Vocês têm um documento aí, né, se quiserem estudar depois. A nova estratégia mundial para o aborto é o seguinte. Veja, deixa eu explicar para vocês, porque o aborto é uma realidade que vai mudando no mundo. Porque a estratégia das fundações de implantar e de enfiar goela abaixo o aborto nas populações é um negócio absurdo. Eles vão mudando as estratégias. Então, qual foi a estratégia que surgiu em maio de 2012? Foi o seguinte, o aborto clínico cirúrgico, não é? O aborto cirúrgico, ele é extremamente problemático. Por quê? Porque o aborto cirúrgico requer um médico que não tenha objeção de consciência, que não tenha dificuldades de fazer uma cirurgia e matar a criança no útero da mãe. Ora, esse tipo de aborto, né, dizem os próprios defensores do aborto, é extremamente complicado. Por quê? Porque o médico deve fazer isso acompanhando, né, um ultrassom dentro do útero da mãe e ele vê claramente que ele está lá diante de um ser humano, de um feto, com cabeça, tronco, membros. E ele vai ter que cortar os pedaços e arrancar a cabeça da criança, tirar os pedaços de lá de dentro, né, e esvaziar o útero da mulher. Ora, isso é extremamente difícil que você encontre médicos que sejam tão carniceiros,
então açougueiros a ponto de fazer isso, de cortar um ser humano vivo em pedaços, ainda no útero da mãe, e arrancar depois membro por membro. Então, o Aníbal Faundes disse, nós temos que fazer uma outra forma. É o chamado aborto medicamentoso. Ou seja, as próprias fundações pagaram para o desenvolvimento de uma droga e esta droga, ela mata a criança no útero da mãe. E aí, a única coisa que você precisa fazer é explicar para a mãe como é que ela vai fazer isso. Então, eles têm um protocolo. Né? Olha assim, a senhora, antes de tomar o medicamento, né, a senhora faz o seguinte, alguns dias antes, faz assim, assim, assim. Aí depois, a senhora vai e toma o medicamento. Depois que tomar o medicamento, quando começar a sangrar, a senhora busca o serviço de saúde, porque lá eles vão simplesmente esvaziar o útero porque a criança já está morta. Então não é difícil para eles encontrar médicos que esvaziem o útero, porque afinal de contas isso é um procedimento que os médicos teriam que saber fazer, porque existem também os chamados abortos espontâneos. Não é? Os abortos espontâneos, naturais, não provocados, acontecem e os médicos têm que saber esvaziar o útero. Não é? Então, diante desta realidade, não é? Eles traçaram o caminho e conseguiram, né, implantar isso com bastante tranquilidade no Uruguai, por exemplo. Agora, queriam implantar isso aqui no Brasil. Só que foi soado o alarme e eles não conseguiram, em 2012. Em 2013, conseguiram a aprovação da Lei Cavalo de Troia, numa suposta, digamos, articulação para dentro do Congresso Nacional, para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher, dando a elas de presente uma lei que protege a mulher contra a violência sexual. Esta é a capa, essa é a embalagem bonita da lei. O conteúdo da lei, porém, é a portaria do Ministério da Saúde. Ou seja, a norma técnica. Se você for ver, você pega os parágrafos da lei e o índice da norma técnica do Ministério da Saúde, e você vai ver que, milagrosamente, é a mesma coisa. Olha só. E eles ainda têm a hipocrisia de dizer que aquela lei não tem nada a ver com aborto. Quando a norma técnica foi toda confeccionada exatamente para isso. Para mascarar as coisas debaixo de uma suposta redução de danos. Na realidade, o que eles querem é ir implantando o aborto no Brasil. Então é isso que está acontecendo. Não é? A partir disso, então, é que nós temos agora este projeto de lei 5069 de 2013. Houve uma complementação de voto do deputado Evandro Gussi, que é o relator do projeto de lei, e nesta complementação de voto, né, então, o deputado Evandro Gussi fez algumas alterações e o substitutivo que será votado, né, na Comissão de Constituição e Justiça, ele então coloca algumas barreiras para atrapalhar a vida daqueles que querem abusar daquilo que são as brechas que a lei brasileira permite. Ou seja, aqui é o legislativo que está freando, mais uma vez, graças a Deus, freando o abuso, freando aquilo que é uma coisa terrível do Executivo, um ato terrível do Executivo, que é ensinar as pessoas a burlar a lei, a cometer crimes. Não é possível que o governo do nosso país possa, não é, à luz do dia, ensinar as pessoas a cometer crimes, debaixo da máscara hipócrita
de que está protegendo as mulheres. Não é? A gente assistiu na audiência pública e esses dias de debate, né? As deputadas do PT e de outros partidos ali dizendo com toda clareza, não, porque as mulheres, porque a violência contra as mulheres, quando a gente sabe muito bem que isso é farsa. Isso é farsa. Ou seja, se elas estivessem preocupadas com as mulheres, deveriam ouvir as mulheres brasileiras que não querem a descriminalização do aborto. Deveriam ouvir as mulheres brasileiras, né, e defender a mulher brasileira, porque se houve um crime de estupro, ora, houve um criminoso. E se houve um criminoso, é necessário, então, que haja uma ocorrência, né, policial, as autoridades policiais sejam comunicadas, e se há ali a acusação de um crime, então seja feito o exame de corpo de delito. Então, um estupro deixa marcas claras no corpo de uma mulher. Vamos defender a mulher que foi vítima de estupro. E a melhor defesa para a mulher que foi vítima de estupro é que o criminoso vá para a cadeia. Essa é a defesa da mulher. Agora, como é que se quer defender a mulher sem levar o criminoso para a cadeia? Ah, por quê? Porque o que interessa a elas não é absolutamente defender a mulher da violência, mas implantar o aborto, custe o que custar, embora todo mundo saiba os traumas e as dificuldades interiores e físicas até que as mulheres irão carregar o resto da vida por terem cometido um aborto. Muito bem. Então, o que é que diz, né, o substitutivo do deputado Evandro Gussi? Primeira coisa, ele coloca no Código Penal o seguinte: induzir ou instigar a gestante a praticar aborto ou ainda lhe prestar auxílio para que o faça, ressalvadas as hipóteses do artigo 128, que é aquela questão, né, do risco de vida da mãe e do estupro comprovado, né, a pena de 6 a 2 anos de prisão. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas aquele que vende ou entrega, ainda que de forma gratuita, substância ou objeto destinado a provocar o aborto, ressalvada a hipótese do artigo 128. Ele repete sempre, ressalvada a hipótese do artigo 128, por quê? Porque ele não quer mudar aquilo que aquilo que está prescrito no Código Penal sobre a questão do estupro. Não estamos mexendo nesse assunto aqui. Poderíamos levantar o debate, mas não estamos querendo debater isso, né? A gente não deve agora tentar mexer em tudo de uma vez só. Vamos colocar, pelo menos, né, um tampão nesse vazamento que está acontecendo aqui, né? Está sujeito às mesmas penas aquele que orienta ou instrui a gestante sobre como praticar o aborto. Porque fazendo isto, nós estamos aqui dizendo claramente que é criminoso aquilo que o Ministério da Saúde está fazendo. E que, portanto, a senhora Eleonora Menicucci não vai mais poder dizer que o governo entende que o crime é praticar, mas não há crime nenhum em ensinar a praticar. Isso não seria necessário colocar na lei. Mas já que o abuso está tão grande, vamos colocar na lei. Então, se você vai instruir, doutora Eleonora Menicucci, as pessoas que o fizerem irão para a cadeia. Depois, parágrafo 3º. Se o crime é cometido por agente do serviço público de saúde ou por quem exerce a profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro, né, a pena, né, é de 1 a 3 anos. E assim vai. Além disso, deixa-se com toda clareza
né, no artigo 128, que fala de que o aborto feito em gravidez que resultou de um estupro, né, e que diz que este aborto, embora seja crime, ele não é punido, se esclarece no artigo 23 o seguinte: se a gravidez resulta de estupro, né, o aborto no caso de gravidez que resulta de estupro, ele diz assim: se a gravidez resulta de estupro, constatado em exame de corpo de delito e comunicado à autoridade policial, e o aborto é precedido do consentimento da gestante, porque também tem o seguinte, né? Ah, foi estuprada, mas a mãe quer o filho. Ah, mas sei lá, o pai, o esposo não quer aquele filho. Não, pera lá, a gestante, né? A gestante é o seu representante legal, tem que consentir. E a questão da criminalização do anúncio do meio abortivo. Por que é importante essa criminalização que está no artigo 278 agora do Código Penal? O seguinte, é importante esta criminalização porque nós sabemos, acompanhando aquilo que são as várias tendências das fundações internacionais e as orientações, os protocolos que eles andam inventando e formulando por aí, nós sabemos que existe esta tendência internacional de reduzir ao máximo o aborto cirúrgico e transformá-lo somente num caso excepcionalíssimo, que na verdade a maior parte dos abortos será feito daqui para frente, depois de maio de 2012, será feito como um aborto medicamentoso, né? Então, é necessário, com toda clareza, né, dizer que anunciar processo, substância, objeto destinado a provocar aborto, ressalvadas as hipóteses do artigo 128 que está lá, legislado, né, é crime. Depois, se o crime é cometido por agente de serviço público, né, também aumenta a gravidade, e assim por diante. E além disso, isto foram acréscimos, digamos assim, ao Código Penal. Além disso, também se reformula a chamada lei do cavalo de Troia, né? Pelo seguinte, diz assim agora o artigo 1º dessa lei: os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial e multidisciplinar, visando o tratamento das lesões físicas e dos transtornos psíquicos decorrentes da violência sexual e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Bom, esse é o coração da lei, porque se é uma lei para a violência, né, então esse é o coração da lei. Então, os hospitais devem oferecer às vítimas esse atendimento emergencial e multidisciplinar. Agora, aquele significado elástico de violência sexual, que é qualquer relação sexual não consentida, que depois eles vão fazer com que isso daqui se estenda enormemente, está transformado aqui. Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, as práticas descritas como típicas no título 4º da parte especial do Código Penal, né? E assim vai. O inciso 3º, encaminhamento da vítima, após o atendimento previsto no artigo 1º, para o registro de ocorrência. Evidente, a vítima chega lá, ela tem que ser atendida. Mas faz parte também, não é, de um serviço para aquela vítima, encaminhá-la para que ela vá, né, ao registro, delegacia especializada, né, e, não existindo, a delegacia de polícia mais próxima, visando a coleta de informações e provas que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual, mas é a coisa mais evidente do mundo. Se a pessoa foi agredida sexualmente, existe um agressor, existe um criminoso aí. Ele precisa ir para a cadeia. Isso é defesa da mulher. Isso é defender a mulher da violência.
não é? E assim nós estamos. Agora, é evidente que as feministas e as deputadas alinhadas com as feministas não estão gostando, porque sabem que isto para elas, né, será o que elas julgam um retrocesso. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é barrando o avanço da cultura da morte. Não é? Então estão fazendo todo um carnaval ao redor da história da pílula do dia seguinte, não é? Dizendo, né, que o que nós estamos querendo é evitar o uso da pílula do dia seguinte, etc. e tal. Como vocês veem, o projeto não fala absolutamente nada desta questão de pílula do dia seguinte, não é? As pessoas serão atendidas naquilo que são as suas necessidades e as mulheres certamente serão atendidas, que é o dever de toda unidade de saúde, não é? E é isso que está aqui. O que acontece, porém, é o seguinte, não é? Tal é o carnaval que as feministas estão fazendo na cabeça dos deputados, que os deputados ficam sem saber. Mas espera lá, e as mulheres são mais de 50% do eleitorado, né, é composto de mulheres. Será que nós estamos sendo contrários às mulheres? Então, você que é mulher principalmente, né, mas todos nós, vamos como cidadãos brasileiros telefonar para os membros da Comissão de Constituição e Justiça. A votação vai acontecer em breve, então você faça isso com urgência, não é? Amanhã, terça-feira, se você puder pedir folga no trabalho para dizer, olha, eu tenho uma coisa urgente que eu preciso resolver, que é caso de vida ou de morte. E é verdade, porque é caso de vida ou de morte, nós estamos falando de aborto, não é? Se você puder pedir licença no seu trabalho, se você puder não ir à aula, à escola, não é? Na faculdade lá, deixa e tire o dia para telefonar. Para telefonar. E para dizer, eu sou um cidadão brasileiro, eu sou uma cidadã brasileira, né? Eu sou mulher e quero a aprovação do substitutivo que foi apresentado pelo deputado Evandro Gussi, do projeto de lei 5069 de 2013. É importante que nós mostremos, que nós exercitemos a democracia. Nós estamos aqui exortando você a exercer a democracia, a que nós sejamos protagonistas deste processo, como população brasileira. Não é? Está aí no nosso site, você tem aí todas as informações, tem um longo texto que nós postamos no blog hoje. Queremos agradecer ao Alberto Monteiro pelo texto que ele escreveu. Está lá com todos os links das documentações necessárias, aqueles que quiserem e tiverem à disposição de estudar, porque é importante que a gente estude essas coisas. A gente saiba o que está acontecendo. Porque quando o padre Paulo diz aqui, o governo está seguindo a orientação das fundações internacionais, será que o padre Paulo está na teoria da conspiração? Não, não é teoria da conspiração. Por quê? Porque você irá encontrar, não é, nesses documentos aí as fontes primárias, não é, em que as fundações dizem o que estão fazendo e dizem o que querem fazer. E, portanto, é absurdo que um governo que foi eleito pelo povo brasileiro para servir ao povo brasileiro tenha um pacto e esteja servindo a fundações internacionais. Onde é que fica a soberania nacional? Onde é que fica a democracia? Então, nós precisamos aqui entender o que está acontecendo. É claro que amanhã, nos seus telefonemas, você não precisa entrar nesses detalhes que eu estou colocando aqui. Você precisa mostrar para as pessoas que você entende o que está acontecendo. Que você sabe o que está acontecendo, né, com relação ao substitutivo, né, 5069 do projeto de lei 5069 de 2013. Então,
vamos lá, vamos exercer a democracia. É uma festa da democracia nesses dias. Vamos fazer a festa da democracia no Congresso Nacional. E as pessoas que são de Brasília, né, marquem a presença. Se você é de Brasília, da Redondeza, de Goiânia, Anápolis, etc. Então, quarta-feira, né, vamos lá, pegue aí o carro, vamos lá para o auditório plenário da Comissão de Constituição e Justiça. É muito importante esta presença, para que os nossos deputados se sintam apoiados ao fazer aquilo que é a vontade do povo brasileiro e não a vontade, né, de feministas subvencionadas por fundações internacionais. Tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nos colocamos aí à disposição para conversarmos e responder a alguma pergunta que você eventualmente tenha a respeito desse tema. Até já! Então nós voltamos aí para responder um pouquinho as perguntas de vocês. A primeira pergunta é do Marcelo Martins. Padre, esse movimento abortista, não obstante seus esforços, não está com a cara de irreversibilidade, como de resto toda a agenda dita progressista? Marcelo, não. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, veja, nós temos aqui 3 forças que são contrárias ao movimento abortista e eles só conseguem ter um aparente sucesso porque essas 3 forças estão como que um pouco desligadas, mas elas continuam lá. E ninguém vai conseguir sustentar a mentira, né, a vida inteira. Quais são essas 3 forças? Bom, a primeira coisa, a força do cristianismo. Ou seja, os cristãos são evidentemente, claramente, contrários ao aborto, né? E não somente é assim, mas, ou seja, aqui ou você acaba com o cristianismo, né, perverte totalmente o cristianismo, ou o cristianismo vai ser sempre uma força contrária ao aborto. Só que acontece o seguinte, né, eles convencem os cristãos de que não, vocês são impotentes, na verdade aqui isso é inevitável, são os amadurecimentos dos tempos modernos e acabou. Segunda coisa, segunda força, o instinto materno. Ou seja, as mulheres, na sua própria natureza, elas são absolutamente avessas ao aborto, avessas à possibilidade do aborto. E é necessária uma manipulação muito grande para uma mulher começar a ver um filho como um agressor. Ora, esta manipulação artificiosa, ela não vai conseguir ficar de pé a vida inteira. Terceiro ponto, a medicina. Ou seja, a medicina, quanto mais ela progride a nosso favor e não a favor dos abortistas. Por quê? Porque a medicina, ela conhece agora os mínimos detalhes microscópicos de como acontece a gestação do ser humano. E nós sabemos com toda a certeza científica que é a partir da fecundação, né, que nós já temos ali o ser humano. Ou seja, quando você tem um ovo fecundado, o ovo da galinha fecundado, né, ali já tem tudo para sair o pintinho, não é verdade? A galinha, ela põe o ovo e não põe mais nada lá dentro. Já tem toda a realidade do pintinho, independente ali. Por que o ser humano não é assim? Porque o ovo do ser humano ele é microscópico, ele é pequenino. Então, o que acontece? Já que ele é tão pequenino, ele tem um prazo de 7 dias, depois de fecundado, para grudar na corrente sanguínea da mãe. Então, para que a mãe dê a ele o alimento, já que o ovo é pequenininho. Se fosse grande, não precisava nem do alimento da mãe. Não é? Então, é essa a realidade. Então, a medicina mostra claramente que aquilo é uma vida humana. Então, eles não vão conseguir sustentar essas falácias deles a vida inteira. Só precisa estar todo mundo anestesiado, como eles estão conseguindo por um tempo anestesiar as pessoas. Mas isso daí vai cair. Vai fatalmente cair. Não é? Rodrigo Vitor Silva. Boa noite, Padre Paulo. Com base em que documentos confiáveis nós sabemos que a estratégia mundial do aborto
o aborto de hoje, seria possível uma previsão de como surgirá a nova estratégia mundial de aborto daqui a 10 anos? Olha, Rodrigo, não dá para prever esse tipo de coisa daqui a 10 anos. Por quê? Porque as pessoas são livres e inventivas. Mas dá para saber, né, o que é que eles já estão planejando e estudando hoje. Se você quer saber qual é a nova estratégia mundial, você baixe aí o documento, né, maio de 2012. E você vai ver como foi sendo montada a estratégia, né? Foram sendo montados ali. Esse documento é bem completo e ele nos mostra com toda clareza como é que foi sendo montado o quebra-cabeça. Primeiro eles fizeram um protocolo de cuidados pós-aborto, depois um protocolo de cuidados pré-aborto, depois veio a forma do aborto medicamentoso, juntaram tudo e fundaram a nova estratégia mundial. Depois faltava um laboratório, faltava uma fundação internacional que se dedicasse a isso, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, e assim por diante. Então eles foram montando o quebra-cabeça. Está lá em maio de 2012, ok? Matheus Pereira, Padre Paulo, ao ligar para os deputados, qual a melhor maneira de convencê-los a aprovar essa lei? Devo ligar apenas para os deputados do meu estado? Olha, Matheus, você deve ligar para os deputados do seu estado preferencialmente, ou seja, prioritariamente. Então, se você só disser assim, eu só posso telefonar para 10 deputados, porque a Comissão de Constituição e Justiça são 60 deputados, né? Mais os suplentes dá 120. Então, você diz, não, só posso ligar para 10. Então, dê preferência para o seu estado, porque é evidente, né? Eles têm lá o BINA e eles sabem de onde é o número telefônico de quem está ligando. E se você vem do estado deles, eles vão ser mais sensíveis de ouvir você, né? Mas ligue para todos, porque afinal das contas o Congresso Nacional é do Brasil, né? Agora, não é questão de convencer. Assim, claro que você, primeiro, deve ser educado. Você não vai falar com o deputado pessoalmente. Dificilmente eles vão passar você para o deputado. Você vai falar com um assessor, não é? Às vezes esse assessor vai te dar atenção, às vezes esse assessor não vai te dar atenção. Muita atenção, mas é importante que, se ele te der atenção, você mostre que você está consciente do que é que está sendo debatido. E que você, não é, está verdadeiramente a favor da proteção das mulheres contra a violência, né? Que, no entanto, você é contrário, absolutamente contrário ao aborto e que você quer, ou seja, você está apoiando aquilo que é o substitutivo do deputado Evandro Gussi. Não precisa de muita argumentação, não, né? Mas é necessário que você saiba que precisa demonstrar que você não é uma maquininha, né? Que você está lá telefonando e não sabe por quê. É importante você estudar e mostrar que você sabe por que está telefonando, né? Lucas Alves, Padre Paulo, sua bênção. Quero saber se proibir o aborto no caso de estupro não seria muito melhor, ou se a jogada vai ser, de início, o impedimento da cultura da morte e depois essa proibição. Lucas, eu não tenho bola de cristal do que vai acontecer no futuro, não é? É evidente, não é, que o aborto, em caso de estupro, não é, ele é também imoral. O estupro é um crime, mas o criminoso não é a criança. E, portanto, não é a criança que tem que pagar com aquilo ali, não é? Mas o processo democrático, não é, ele é também um processo cultural, é uma guerra cultural, não é? Então é necessário também a consciência dos brasileiros, não é, ser iluminada com relação a essa verdade, não é? Então, assim, o que nós estamos querendo aqui é respeitar a democracia e, claro, né, assim como os defensores da descriminalização do aborto são livres para fazer a apologia disto, nós somos livres também para fazer a nossa pregação daquilo que são as nossas convicções. Estamos numa democracia, não é verdade? O que acontece, porém, é que uma coisa é você defender a descriminalização do aborto, outra coisa é você ensinar a fazer o crime enquanto a coisa ainda é crime, não é? Então eu posso
defender que o aborto em caso de estupro seja crime mesmo assim. Posso defender isso, sim. Dentro da democracia eu posso defender, mas por enquanto, né? Ou seja, aliás, é crime. O que eu posso defender é que ele seja penalizado mesmo assim, né? Porque crime ele já é. Só que é um crime que não é penalizado. Danilo. Padre Paulo, por que a mídia não divulga antecipadamente esses assuntos? Porque não é interesse da mídia, Danilo. Ou seja, o que acontece é o seguinte, infelizmente, existe um abismo entre a população e certas classes de pessoas, não é? Por exemplo, a população brasileira é esmagadoramente contrária ao aborto. Não pode-se dizer isso dos deputados. Ou seja, a proporção de deputados que estariam à disposição se caso fosse legalizar o aborto, ela é maior. E eles não fazem isso por quê? Porque sabem que a população é contra e para eles vão perder votos. Mas existe, né, digamos assim, um descompasso. Agora esse descompasso é menor. Por quê? Porque graças a Deus o atual Congresso parece que representa em muitos aspectos a população brasileira de uma forma, né, mais próxima, ou seja, é um Congresso que é, digamos assim, mais próximo à tradição e aos valores tradicionais do povo brasileiro. Né? Mas, infelizmente, ainda existe um bom número. Jornalistas, então, os jornalistas eles são formados, né? As universidades são verdadeiros laboratórios de lavagem cerebral. Os jornalistas saem de lá totalmente liberal, ou seja, olhe para os valores que o povo brasileiro defende e olhe para os valores que os jornalistas defendem. Ou seja, não há mais, praticamente, desapareceu do nosso país o jornalismo informativo. O que existe é um jornalismo que é mercadológico. Eles querem, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, convencer a população brasileira. Então o que acontece é um descompasso entre os jornalistas e o povo brasileiro. Os jornalistas pensam de um jeito, o povo brasileiro pensa do outro. O povo brasileiro vai para o norte, o jornalista vai para o sul. Então é evidente que a mídia nunca vai falar disso. Leonardo Martins. Como anda a implementação da ideologia de gênero atualmente? Tem algo a ver com essa nova estratégia do aborto? E as escolas em período integral? Ora, Leonardo, a questão da ideologia de gênero, né, o que nós vemos é o seguinte, nós ganhamos a batalha legislativa. Infelizmente, as escolas continuam fazendo a mesma coisa. Né? Então, é necessário agora nós emanciparmos as famílias para que as famílias se organizem para impor os seus valores e a sua vontade à escola. O que está acontecendo no Brasil é que as escolas, tanto a rede pública como a rede privada, as escolas são um braço do Estado. Estão totalmente controladas pelo Estado. Quando não deveria ser assim. As escolas deveriam ser um instrumento, né, que estão à disposição das famílias e deveriam seguir a orientação das famílias. Por quê? Porque a família é educadora. Não tem essa coisa de pátria educadora, é a família educadora. Né? É a família quem deve educar. Por quê? Porque o governo deve obedecer às famílias e não começar a plasmar as famílias do jeito que ele quer. Então, infelizmente, né, nós ganhamos a batalha legislativa, mas a batalha factual das escolas ainda precisa ser vencida. Né? E enquanto, né, estes ideólogos estiverem no poder, as coisas vão ser assim. Uma outra forma também é tirá-los do poder, né? Mas, infelizmente, essa coisa toda está tão tomada que você não sabe nem quem colocar no lugar. Né? Então, é isto. Ingrid, Padre Paulo, não seria a hora de cobrarmos uma atitude comprometida dos deputados católicos frente à luta contra o aborto?
pois efetivamente somente a bancada evangélica se mobiliza nesta causa. Olha, Ingrid, existem alguns deputados católicos que estão se mobilizando, né? Que estão tomando atitudes. A gente está vendo, né? Graças a Deus, enquanto a gente em legislaturas passadas ficava perdido, né? Sem saber em que porta bater, agora já existe sim um grupo pequeno, mas antes era nada, agora é um grupo pequeno, né, de deputados que já reage, né, e que já faz as coisas a partir desses valores. É importante aumentar isso, é importante eleger mais pessoas com esses valores que representem mesmo aquilo que é a população brasileira. Mas não é por ser católico ou não ser católico. Né? Eu acho aqui que é importante nós entendermos o seguinte: um representante do povo, ele é representante do povo com os valores do povo. Não é? É assim que funciona a democracia. Então, ele deve lutar pelo bem comum. O bem comum é bem dos católicos, dos evangélicos, dos ateus, dos espíritas. É o bem comum, é o bem de todos. Ora, isso daqui significa o seguinte, que nós podemos tranquilamente trabalhar com políticos de qualquer matiz. Não é necessário que ele seja católico. É claro que ter os valores católicos facilita muito, né? Facilita muito. Porém, não é aqui uma questão de rótulo, né? Então, assim, cobrar dos católicos, sim, mas é que eu tenho um pouco de medo de um certo, digamos assim, clericalismo indevido. Em que sentido assim? É como se nós tivéssemos então os deputados que professam a fé católica, então agora nós temos que nos voltar para a hierarquia da igreja e dizer assim, senhores hierarcas, por favor, digam-nos em que devemos votar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a igreja. Ou seja, a hierarquia da igreja, ela prega o Evangelho. A hierarquia da igreja ela quer converter os corações de todos, deputados e não deputados, e colocar esses valores nesses corações. Agora, estes leigos que têm mandato e que estão no Congresso Nacional, eles devem exercer autonomamente o seu mandato inspirado pelos valores da igreja. Mas eles não são menores de idade, eles são realmente os mandatários. Não é? Por quê? Porque existem certas coisas que nós entramos num certo clericalismo, né? Ou seja, agora a igreja é que tem que apresentar solução para tudo, né? Desde se convém ou não fazer uma reforma agrária ou se convém ou não fazer uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma não sei o que, etc. e tal. Isso não cabe à igreja, né? Não cabe ao episcopado, aos padres e enquanto bispos. Não, isso aí é uma coisa que nós devemos pregar o Evangelho. E com os valores do Evangelho, os leigos, né, devem ter o protagonismo nisto. E é assim que funciona a Igreja Católica, né? Onde nós somos um corpo e assim cada um faz a sua parte. Então, você vai dizer assim, mas padre, o senhor não está contradizendo exatamente tudo que o senhor fez nesse programa? Não, absolutamente não. Eu estou aqui, como cidadão brasileiro, apoiando, não é, a ação de um deputado. Eu não estou aqui, em nome da igreja, pregando absolutamente nada. Não é? Aqui é o cidadão Padre Paulo Ricardo, que sou padre, sim, não nego isto, e tenho os meus valores cristãos e católicos, e acho que essa iniciativa aqui é muito boa e eu estou fazendo a minha parte para apoiá-la. Mas não é um ato magisterial da igreja, onde sei lá o que, um concílio ecumênico diz apoiem o Evandro Gussi. Nada disso. Você é cidadão brasileiro, racional, vê o que é o bem comum. Se você está convencido destes argumentos, você segue. É isso que funciona. É assim que funciona. Eu estou aqui argumentando com você, né, como um ser humano racional.
mostrando para você coisas a partir de fontes primárias, de documentos e de coisas. Não é necessário um ato de fé para aquilo que eu disse nesse programa. Não é algo de fé divina, é algo racional. Qualquer ateu pode ouvir esse programa, ver se o que eu estou falando tem lógica e concordar comigo, sem precisar ser católico por isso, né? Agora, outros programas que eu fale, sei lá, a respeito de defesa da fé católica, etc, e tal, tudo bem, aí são outras coisas. Aí eu estou fazendo uma pregação e eu espero que você se converta mesmo e concorde comigo, né? Mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando, né, de uma realidade para o bem comum do nosso país, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por participar do nosso programa. Foi uma alegria estarmos juntos nessa noite e partilhem este vídeo com as suas listas, nos ajudem e nós precisamos, assim, o dia de amanhã, terça-feira, é crucial. Por favor, tirem um tempo, convençam as pessoas que são seus amigos, vamos realmente mostrar qual é a vontade do povo brasileiro. Deus abençoe você.